Olá! A sensibilidade humana para a vida, na comunhão, nas relações, na comunhão uns com os outros, é um tema muito recorrente para mim e eu aprecio imensamente despertar, desenvolver essa consciência e por isso eu busco viver sensível ao meu semelhante e isso, meu irmão e minha irmã, me inspira e me abençoa na vida. E eu espero em Deus que essa breve mensagem chegue ao seu coração e te abençoe e te inspire da mesma forma que me abençoa e me inspira, meu irmão e minha irmã. E aqui no Salmo 100, na versão da NVI, a Bíblia diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. E lá no início do Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando assim, lições preciosas para a vida, as suas bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, pois serão consolados. E essas palavras que exaltam a sensibilidade humana, elas ecoam não apenas como um consolo divino, mas como um chamado à reflexão profunda sobre a natureza da nossa humanidade, meu irmão e minha irmã, e a essência das nossas relações, através do propósito eterno da comunhão, que é o propósito eterno para o qual nós fomos criados, preservando a sensibilidade na relação uns com os outros. Este é o propósito que nós precisamos mergulhar e viver. E em perfeita harmonia com esse ensino, nós encontramos instruções lá do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e ali Paulo nos exorta a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorarmos com aqueles que choram. E estes ensinos profundos para a vida nos oferecem caminhos preciosos, porque nos oferecem os pilares da compaixão, da empatia, da solidariedade, numa completa harmonia com a sensibilidade humana. Isso é muito importante, meu irmão, muito importante. Presta atenção nisso, em nome de Cristo Jesus. E aqui, a sabedoria divina se desdobra na sua plenitude. Chorar com aqueles que choram não é simplesmente uma manifestação de compaixão. É uma jornada profunda de empatia, onde nós abraçamos a realidade do outro como se fosse a nossa própria realidade. É a capacidade de nos despirmos das barreiras da indiferença e compartilharmos a vida e o fardo emocional uns com os outros. É isso. Mas o ensino vai além da empatia, meu irmão e minha irmã. E Jesus nos diz que os que choram são imensamente felizes, são bem-aventurados, porque eles serão consolados. E esse ensino nos inspira a compartilharmos a nossa vida na comunhão, na mutualidade, nas relações sólidas e santas uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, nós somos consolados para aprendermos a sermos instrumento de consolação, para criarmos espaço na nossa interioridade, percebendo as dores do nosso semelhante, oferecendo colo e ombro, socializando assim o nosso abraço no ato de compartilhar a vida nos momentos bons e nos momentos difíceis, vivendo o sentido mais profundo da comunhão e do propósito eterno para o qual Deus nos criou, que é nos relacionarmos à comunhão uns com os outros. Agora, meu irmão, minha irmã, uma certa agonia na minha alma, eu percebo algumas vezes que as pessoas estão mais inclinadas a chorarem com aqueles que choram, mas as pessoas apresentam dificuldades de se alegrarem com aqueles que se alegram. E isso é estranho para mim. Eu penso que essa característica do caráter humano é decorrente da raiz de amargura produzida pelo egocentrismo, que muitas vezes só serve para adoecer e para poluir a nossa interioridade e impedir da gente viver toda a leveza da vida,
de nós exercermos a alegria pela vida do outro, que nos impede de celebrarmos toda a beleza da vida nas relações uns com os outros. E isso, meu irmão e minha irmã, nos torna família. É isso que nos torna família de Deus. E esse desequilíbrio revela uma faceta da nossa natureza humana que merece atenção, meu irmão e minha irmã, que merece muito cuidado. Em nome de Cristo Jesus, olha para isso, meu irmão. Merece toda a nossa reflexão. Nós precisamos mergulhar em nós mesmos e identificar as razões que nos levam a agirmos assim, né, para tratarmos aquilo que produz a amargura, porque a palavra nos ensina a não guardarmos nenhuma minúscula raiz de amargura. E a amargura é uma insatisfação permanente com aquilo que a gente vive no tempo presente. Porque, meu irmão, às vezes, nós somos relutantes em celebrar as conquistas e alegrias do outro com a mesma intensidade que nós compartilhamos as suas tristezas. Isso é uma constatação que, na minha concepção, merece todo o cuidado da nossa parte. Isso precisa ser tratado para que a gente possa desfrutar da vida uns dos outros, nos momentos bons e nos momentos difíceis, para sermos lastro e suporte uns para os outros na comunhão que nos faz família de Deus. E em nome de Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, raiz de amargura é o próprio adoecimento da alma, porque revela uma insatisfação com todas as coisas, né? Com tudo aquilo que a gente vive, no tempo que a gente vive, no tempo presente. É uma espécie de ausência total de gratidão e de sensibilidade para a vida e pela vida do outro. Raiz de amargura. Isso precisa ser tratado. Nós precisamos aprender a alegremente, meu irmão e minha irmã, a celebrarmos as conquistas e a vida do outro da mesma forma que nós choramos com os que choram. É muito importante a gente dar digamos assim, uma ênfase nesse entendimento e tratar isso. Isso é a própria sensibilidade humana na sua plenitude. A virtude da sensibilidade se revela como uma das pedras angulares de uma vida relevante. Ela, a sensibilidade, nos capacita a construirmos relacionamentos autênticos, verdadeiros e sólidos, onde a empatia e a compaixão são os pilares, porque ali nós nos alegramos sensivelmente com a vida do outro, ao mesmo tempo que nós derramamos todo o nosso coração na miséria do nosso irmão, na miséria humana, nas fragilidades do nosso semelhante. A sensibilidade nos convida, meu irmão e minha irmã, a transcendermos o plano das interações humanas e a mergulharmos na profundidade da alma. A sensibilidade como virtude nos ensina a sermos compassivos e solidários, a compartilharmos tanto as alegrias quanto as tristezas uns dos outros. E assim, meu irmão e minha irmã, nós construímos uma teia de relacionamentos que é resistente à adversidade e que, em última instância, é uma expressão do amor divino em ação. E isso significa a própria graça, que é o amor que age de uma forma prática na vida das pessoas. Sim, a graça que emana da vida de Jesus e que nos agracia para nos ensinar, meu irmão e minha irmã, a sermos, além de pessoas gratas, nós sermos pessoas graciosas umas com as outras, na alegria e no choro, nos momentos bons e nos momentos difíceis. No paradigma da graça, meu irmão e minha irmã, nós vemos o Deus que doou tudo, a sua própria vida, que assumiu a ambiguidade da nossa humanidade e tornou-se gente, um de nós, e veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade, para que essa sua glória possa ser percebida e para que nós possamos detectar e absorver essa revelação mais plena e mais gloriosa de Deus entre nós, os seres humanos, para que a gente possa aprender dele, meu irmão e minha irmã, para que a gente possa viver as suas virtudes nas nossas relações uns com os outros. E a lição, meu irmão, minha irmã, é tão clara que por si só deveria ser suficiente
para impactar as nossas vidas, produzindo em nós transformação de entendimento, transformação de consciência, para sermos, nas nossas relações, uma expressão, uma revelação, uma comunicação visível dessas virtudes do nosso Pai celestial, do nosso Deus, para sermos tão abençoadores como o nosso Pai é abençoador. Meu irmão, minha irmã, compreender a graça não muda somente a nossa relação com Deus, mas promove especialmente uma mudança maravilhosa das nossas relações com as pessoas. Porque só temos comunhão com Deus, meu irmão e minha irmã, quando nós vivemos a comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão verdadeira com o nosso irmão, então nós não temos comunhão verdadeira com o nosso Deus. É simples assim, meu irmão e minha irmã. E João, na sua primeira carta, ele nos ensina isso de uma forma bela, muito linda. E essa comunicação, ela só vai ser verdadeira e genuína se for igualmente verdadeira e genuína a nossa sensibilidade, chorando e nos alegrando de verdade mesmo, assim, com toda a nossa genuinidade e integridade uns com os outros. Se nós entendemos a graça de Deus, então, meu irmão e minha irmã, nós vamos tratar o nosso semelhante pela graça e pela generosidade, e assim nós não vamos nos tornar simplesmente pessoas meramente agradecidas, o que é muito bom, mas nós vamos nos tornar verdadeiramente pessoas graciosas, pessoas cheias da graça de Deus, pessoas cheias da bondade de Deus. E nós vamos com o outro, mas agora não é mais pela troca, mas é pelo que nós somos. E nós passamos a viver naturalmente a graça. Simplesmente, meu irmão e minha irmã, porque nós já não sabemos viver de outra forma. Nós não sabemos viver diferente disso. Porque nos tornamos em Cristo Jesus uma expressão da sua graça, que se manifesta nas nossas relações uns com os outros, para sermos essa expressão de graça uns com os outros. Meu irmão, minha irmã, esse ensino é fundamental, é essencial. Na nossa jornada como genuínos discípulos de Jesus, nós aprendemos a viver a compaixão e a empatia para a gente desfrutar da verdadeira plenitude da vida e da realização do propósito eterno para o qual nós fomos criados, ou seja, para nós vivermos como os filhos criados desde a eternidade, que revelam por meio das nossas relações, da nossa comunhão, todas as virtudes de Deus, o Pai, para a exclusiva glória dele. Que o nosso coração seja moldado a chorar com os que choram, meu irmão e minha irmã, mas também que o nosso coração seja moldado, meu irmão e minha irmã, a nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Que nós possamos aprender do lindo e doce Jesus a celebrarmos a alegria do nosso irmão, da mesma forma como nós compartilhamos as suas dores. Que nós possamos, ao mergulharmos na vida do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, nos percebermos cada vez mais encantados e encharcados com o seu exemplo e o seu evangelho genuíno, meu irmão e minha irmã, para que a gente possa viver esse evangelho genuíno na sua essência, refletindo o amor, refletindo a graça, refletindo a bondade e as misericórdias dele, testemunhando para esse mundo complicado, caótico, escuro, esses maravilhosos valores do reino a partir de nós e da nossa própria vida. Testemunhando, meu irmão e minha irmã, a existência do reino presente na história da humanidade, para nós testemunharmos a presença do Rei entre nós, e especialmente a presença do Rei em nós, através do seu Santo Espírito que habita em nós, e tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a glória de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a essência de Deus, o amor, que a graça bendita, extraordinária, extravagante, linda, do doce e lindo Jesus, a graça do Filho, a natureza de Deus, que o ânimo, a alegria, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o propósito eterno para o qual nós fomos criados. Que essas bênçãos lindas, maravilhosas, preciosas da Trindade, do Pai,
do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês, em todo tempo e lugar, hoje e sempre, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a alma, até a próxima semana.